Bom, gente, voltei. Então, aí agora a gente vai estudar sobre o processo de Poisson, né? Também é uma outra distribuição de probabilidade discreta, porque ela é uma função contadora, tá? Então, eu estou aqui contando a quantidade de eventos que ocorrem num determinado intervalo de tempo fixo, tá bem? Então, tá aí como exemplo, né? Chegada de pessoas a um posto de atendimento. Olha, eu não sei se faz parte do conteúdo do curso de vocês, mas existe um estudo importante chamado filas de espera, né? Estudo das filas de espera, que faz parte também de um conjunto de métodos, né? Da pesquisa operacional, que é o estudo das filas de espera. Normalmente, né, em geral, as filas de espera acontecem assim. As pessoas chegam à fila, elas se agregam à fila segundo uma distribuição de Poisson. Ou seja, as pessoas chegam na fila em média de tantas pessoas por hora, ou tantas pessoas por minuto, tantas pessoas por 10 minutos, a cada 10 minutos, e assim por diante. E o atendimento, normalmente, né, segue a distribuição normal que a gente vai estudar depois, que já é uma distribuição de probabilidade contínua, tá? Então, essa distribuição que a gente vai ver agora é a distribuição de Poisson. É uma distribuição que a variável aleatória é uma função contadora, tá? Então, eu estou estabelecendo um número de eventos que vai ocorrer num indeterminado intervalo de tempo, tá bom? E os tempos, eles são em sequência, ou seja, se na primeira hora aconteceu um determinado número de chegadas, vamos dizer assim, isso não vai afetar o número de chegadas na próxima hora, ou seja, o número de eventos na próxima hora, tá bom? Então, isso é feito de forma independente, tá? Então, esse processo é o que a gente chama de processo de Poisson, né? E o parâmetro dele é o parâmetro lambda, que é justamente a média de chegadas por um determinado intervalo de tempo definido, bom? Bem, aí ali está dizendo, né, que as chegadas ocorrem uma de cada vez, ou seja, teoricamente, né, uma de cada vez, mesmo que a fila se forme assim, as pessoas cheguem, né, juntas, mas em algum momento, né, uma vai entrar na frente da outra. Então, é considerada que chegou uma pessoa, logo depois chegou outra pessoa, né? Chegou no segundo depois, mas chegou, tá bem? Então, as chegadas vão ocorrer, né, os eventos vão ocorrer um de cada vez. E a distribuição do número de chegadas entre os instantes t e t mais s depende apenas do tamanho do intervalo. Ou seja, se eu tenho aí uma média de chegadas de, sei lá, 60 pessoas por hora, vamos colocar assim para ficar a conta fácil, né? 60 pessoas por hora, então eu posso considerar que, em média, chega uma pessoa por minuto, tá? Então, aí se eu quiser fazer um estudo por minuto, eu já vou usar a média uma pessoa por minuto, percebeu? Então, às vezes no estudo você tem aí uma taxa dada por hora, mas eu quero saber o número de pessoas que vão chegar por minuto. Aí eu tenho que calcular, né, essa taxa aí naquele minuto. Bom, se for por 10 minutos, aí já vão ser 10 pessoas. Aí meu lambda, né, minha média já vai ser 10 pessoas naquele intervalo de tempo. Então, isso aí eu tenho que ajustar, tá bem? E o número de chegadas durante cada intervalo de tempo, não sobrepostos, né? Claro que a cada intervalo de tempo você conta o número de chegadas, elas são independentes. Então, se chegou muita gente ou gente nenhuma na fila no tempo anterior, isso não vai afetar quantas pessoas vão chegar no tempo seguinte, no intervalo de tempo seguinte, tá bom? Então, por isso que eu falei que são independentes as chegadas. Bem, então vamos dar sequência aqui, deixa eu fechar. E a distribuição de probabilidade que descreve esse processo é dada por. Aí a gente tem aí a distribuição exponencial, olha lá. Distribuição não, função exponencial. Isso se dá por conta do desenvolvimento do estudo de séries, né? E tal, que eu não vou fazer aqui. Então, a probabilidade de x igual a k, ou seja, de ocorrerem k eventos num determinado intervalo de tempo, né? Com média lambda, vai ser E elevado a menos lambda, esse é aquele númerozinho
neperiano, né? Aquele 2,718, etc. Vezes lambda elevado a k sobre k fatorial. Então, esse k vai variar de 1 a 3. Bom, pode começar de 0, né? Pode, né? No caso ali, foi uma falhazinha aqui, né? Pode ter 0 também. Com a variância igual à esperança, tá? Igual a lambda, tá bem? Também calculado conforme aquela forma do cálculo que eu mostrei na aula lá de variável aleatória discreta. Então, vamos ao primeiro exemplo, né? Então, assuma que as chamadas a um serviço 0800 ocorrem segundo um processo de Poisson a uma taxa de 120 chamadas por hora. Esse estudo é legal, gente, para você poder dimensionar, né, o número de pessoas que tem que estar lá atendendo, né? Então, um estudo assim é interessante. Então, ocorre, segundo um processo de Poisson, a uma taxa de 120 chamadas por hora, no período de 9 à meia-noite. Então, primeira coisa, determine, letra A, o número esperado de chamadas em qualquer minuto desse período. Tá? Letra B, a probabilidade de pelo menos uma chamada ser feita em um dado minuto. Então, pelo menos uma chamada é a probabilidade de uma chamada ou mais, tá? E letra C, a probabilidade de nenhuma chamada ser feita nos próximos 5 minutos. Então, vamos lá. De novo, aqui, eu não vou nem precisar escrever, que está tudo escrito aí. A taxa por hora é 120 chamadas. Então, é aquele ajuste que eu falei com vocês que vai precisar fazer. Então, a taxa por minuto vai ser 120 dividido por 60. Vão chegar, né, em média, 2 chamadas por minuto. Tá? Então, o lambda para esse item é 2. Né? O número sim, a letra A está pedindo o número esperado, que justamente não tem que calcular probabilidade nenhuma. Ele quer saber quem é justamente o lambda, né, para qualquer minuto. Então, já está respondido aí, lambda igual a 2. Pensei que tivesse que fazer alguma probabilidade. Não, a probabilidade é no item B. Então, a probabilidade de x maior ou igual a 1, usa de novo a probabilidade complementar, que é 1 menos a probabilidade de x menor do que 1, que é 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0. Tá? Então, qual seria a probabilidade de x ser igual a 0? Substitui o k ali por 0, nessa formulinha aqui. Tá? Então, é isso que vai ficar. É elevado a menos 2, porque 2 é o lambda, vezes 2 elevado a 0, sobre 0 fatorial, lembrando que 0 fatorial é 1. Então, isso vai dar 1 menos elevado a menos 2, que é esse resultado aí. Bem, para o item C, a probabilidade de nenhuma chamada ser feita nos próximos 5 minutos. De novo, eu vou ter que ajustar meu lambda, tá? Então, eu vou ter que dividir, né? Basta considerar a nova taxa a cada 5 minutos. O lambda vai passar a ser 2 vezes 5, né? Porque se a cada minuto eu tenho 2 chamadas, em 5 minutos eu tenho 10 chamadas, tá? Então, aí eu vou ter que fazer esse ajuste. Então, a probabilidade de x igual a 0 é elevado a 10 vezes 10 elevado a 0 sobre 0 fatorial é elevado a menos 10. Desculpa, esse daqui. Bem, outra vantagem da distribuição de Poisson é que ela aproxima bem os cálculos da distribuição binomial quando o número de tentativas é grande. Tá? Imagina quando você tem um número grande de tentativas para calcular uma determinada probabilidade, então isso começa a ficar mais complicado, né? E a probabilidade de sucesso é próxima de 0. Né? Então, isso a gente diz que é um evento raro. Então, na prática, a gente considera como raro um evento com número de provas de no mínimo 50, tá? Se eu tiver que testar 50 vezes, tá? Então, isso aí fazer 50 tentativas de experimentos, né? Tentativas de Bernoulli, e NP menor do que 5. NP seria a média, tá? Em tais casos, a distribuição binomial é bem aproximada pela distribuição de Poisson com lambda igual a esse NP. Então, como exemplo de uma situação dessa, tá?
eu tenho aí esse exemplinho. Então, se a probabilidade de um indivíduo acusar uma reação negativa à injeção de determinado soro, né, uma reação alérgica, alguma coisa assim, é bem pequena, né, 0,001. Então, já entra nesse quesito aí. A probabilidade de sucesso é muito próxima de zero. Vamos considerar aqui o sucesso, a pessoa ter uma reação negativa, tá? Determine a probabilidade de que em 2.000 indivíduos, exatamente 3, mais de 2 ou mais de 2 indivíduos acusem reação negativa. Então, na letra A, exatamente 3, tá? Então, eu teria que fazer aí, né? P de x igual a K. Eu vou utilizar, né? Aqui está a fórmula de maneira geral. P de x igual a K é igual a E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a K sobre K fatorial, onde esse lambda é o NP, ou seja, em média, em cada 2.000 pessoas, 2 pessoas, né? Que a probabilidade é 0,001, 2 pessoas têm uma reação negativa, né? Tem uma reação alérgica, alguma coisa assim. Então, eu quero saber a probabilidade de x igual a 3. Isso vai ser E elevado a menos 2, vezes 2 elevado a 3, né? Porque eu considerei o lambda igual a 2, sobre 3 fatorial, então essa probabilidade é 0,180. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Se a gente fosse fazer essa conta utilizando a distribuição binomial, vocês vão ver que vai ficar bem parecido o resultado, tá? Então, olha lá. O P de x igual a 3, olha só, é a combinação de 2.000, porque eu tenho 2.000 tentativas, eu tenho ocorrência de 3, tá? Vezes 0,001, que é a probabilidade de sucesso, elevado a 3, vezes o insucesso, que é 999, tá? Elevado a 1997, ok? Então, se a gente for fazer essa conta aí, olha lá, vou fazer na calculadora para vocês, eu tinha acabado de fazer aqui. Olha lá, 2.000 fatorial, vai dar um número grandão, né? Já vou dividir pelo 1997 fatorial também, né? Que vai dar isso aqui. É porque essa conta aqui é assim, ó, 2.000 fatorial sobre 3 fatorial, 1997 fatorial, lembra? Então, aí deu isso aí, que eu vou dividir por 3 fatorial de novo, assim, tá? Vezes 0,001 elevado a 3, deu isso aqui, vezes 0,999 elevado a 1997. Olha lá, bem pertinho, né, de 180, bota lá de novo, ali o resultado. Né, 0,181, se eu for arredondar, tá? E fazendo a conta, esta conta aqui, eu não sei se eu já arredondei na hora que eu botei o resultado aqui, mas eu posso fazer aqui com vocês. Vamos lá. Vou chegar a calculadora para cá. Vem cá, filhinha. Pronto. Aí vai ficar, então, E elevado a menos 2, está aqui. E elevado a 2 negativo, assim, tá? 2 elevado a 3 é 8, então já multiplico vezes 8, tá? E vou dividir por 3 fatorial. Olha lá. A diferença é muito pouquinho, né? Eu acho que eu prefiro fazer essa conta do que essa aqui, tá, gente? Acho melhor, né? Vamos lá, vamos combinar. Então, aí a outra pergunta seria: mais de 2 indivíduos acusarem reação negativa. Então, a probabilidade de x ser maior que 2, a gente, de novo, usa a probabilidade complementar, né? Que é 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Né? Que aí eu tenho que calcular probabilidade de x igual a 0, mais de x igual a 1, mais de x igual a 2. Aí eu utilizei as aproximações que deu isso aqui. Imagina se eu fosse fazer para cada situação dessa daqui, x igual a 0, 1 ou 2, essa conta toda aqui, entendeu? Com a calculadora faz rapidinho, mas eu acho que vai dar mais trabalho e uma chance maior da gente errar também, né?
Então, aqui já fica até mais fácil. Eu posso até calcular essa parte aqui primeiro, pondo até o e elevado a menos 2 em evidência, né? E fazendo a outra soma lá, multiplicando por último, tá bom? Bem, aí aqui terminam os exemplos, quer dizer, só coloquei um exemplo aqui, né? Então, eu vou fazer mais um exemplo aqui que eu estava olhando, observando, por causa desse entre 4 e 8 aqui, isso pode gerar uma dúvida, né? Se está incluído ou não o 4 e o 8. Eu mesma, na hora que eu li a questão, eu falei assim, deu 4 e deu 8. Aí eu fiz de um jeito, não bateu com a resposta, aí eu fiz de outro e bateu, tá? Então, mas vamos ler o problema. De acordo com a divisão estatística vital do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, a média anual de afogamentos acidentais nos Estados Unidos é 3 em cada 100 mil indivíduos. Determine, média anual, né? Isso. Determine a probabilidade de que em uma cidade com 200 mil habitantes se verifiquem. Então, letra A. Eu já tinha feito as contas aqui. Peraí. Então, na letra A, no caso, né? 0 afogamentos, 2 afogamentos, 6 afogamentos, 8, entre 4 e 8, né? E na letra F, menos de 3 afogamentos acidentais em um ano. Bem, é claro que se você responder o 0 e o 2, né? Você já vai ter metade do caminho andado para a letra F, né? Mas, enfim, primeira coisa, eu vou fazer. Lógico que parece, né, mais parecido com uma distribuição binomial, mas eu vou fazer a aproximação por Poisson, né? Então, nesse número 9 aqui, eu vou usar a aproximação por Poisson, tá bom? Então, eu preciso saber quem é o lambda. Então, pensa bem, a média é 3 em cada 1.000 habitantes. Então, o lambda, no caso, é o N vezes P. Então, a probabilidade é 3 em cada 1.000. Só que eu quero saber numa cidade com 2.000 habitantes. Então, a minha média, meu lambda, no caso, vai ser 200 mil, né? 200 mil, vezes a probabilidade, que é 3 em cada 100 mil. Tá? Aí, isso aqui você já vê facilmente que esse lambda vai ser 6. Tá bom? Então, nosso lambda é 6. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, eu vou fazer a letra B primeiro, né? Probabilidade x igual a 2, ou seja, 2 afogamentos numa cidade com 2.000 habitantes, certo? Então, meu lambda é 6. Então, a probabilidade de x igual a 2 vai ser E elevado a menos lambda, que é menos 6, vezes K, vezes lambda, desculpa, 6 elevado a K, que no caso é 2, sobre 2 fatorial. Beleza, vamos fazer aí essa conta. Ó, é elevado a menos 6, tá? Vezes 6 ao quadrado, que é 36, né? Vezes 36, que dá isso aqui, dividido por 2 fatorial, que é 2. Então, isso dá... Sumiu o calculador. Eu ia chegar para lá para escrever. 0,1785. 0,1785, arredondando, tá bom? Então, essa aqui seria a resposta. Aí, no caso da letra E, vocês podem fazer as demais, né? Que não é difícil. No caso da letra E, eu estava na dúvida se o 4 e o 8 estavam incluídos, mas estão, tá? Então, a probabilidade do x estar entre 4 e 8, inclusive, tá bom? Então, isso aqui vai ser a probabilidade de x igual a 4, mais a probabilidade de x igual a 5, mais a probabilidade de x igual a 6, mais a probabilidade de x igual a 7, mais a probabilidade de x igual a 8. É muita conta, né? Então, isso aqui vai ficar, ó, E elevado a 6 vezes 6 elevado a 4 sobre 4 fatorial, mais
menos 6 aqui. E elevado a menos 6 vezes 6 elevado a 5 sobre 5 fatorial, tá? Mais, aí, etc, tá? Não vou escrever tudo. E elevado a menos 6 vezes 8, desculpa, 8 não, 6. 6 elevado a 8 sobre 8 fatorial. Para facilitar a conta para vocês, põe o E elevado a 6 em evidência. Aí fica E a menos 6, desculpa, E elevado a menos 6 em evidência, né? E elevado a 6 que multiplica 6 elevado a 4 sobre 4 fatorial, mais 6 elevado a 5 sobre 5 fatorial, até, né, 6 elevado a 8 sobre 8 fatorial, né? Então, isso aqui vai dar, eu não sei se eu já fiz essa conta. Ah, eu acho que eu não fiz, não. Acho que eu não fiz, não. Mas dá certinho como tá o resultado lá, né? Vamos olhar aqui. Número 9, letra E, 0,696. Eu fiz sim, só que eu apaguei. 0,696. Agora, olhando o número, eu lembrei. Tá, minha gente? Então, nem é tão difícil assim, né? A probabilidade é bem tranquila. A questão, no caso, é interpretar o problema para poder resolver a questão, né? Mas a formulinha é aquela ali, não tem muita variação a respeito disso, não. Tá bom? Então, com esse conteúdo aí, vocês ficam, então, vocês ficam com apareci. Com esse conteúdo aí dessa semana, né? Vocês têm aí mais exercícios para fazer. Coloquei até uma outra listinha de exercício de binomial também para vocês fazerem. E eu estou sempre disponível. Vocês já me acessaram algumas vezes, né? E eu respondi todas as dúvidas aí que vocês tiveram, tá? Então, bons estudos. Uma boa semana para vocês. Tchauzinho. Tudo de bom.